Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudo, do aprendizado da nossa doutrina espírita. Então, para nós iniciarmos os trabalhos da noite de hoje, a mensagem para o dia 27 de outubro diz assim para nós: os seus sentimentos pedem rumo. Se você perdoa uma vez, mais fácil perdoará outras vezes. Se tem paciência uma vez, mais paciente será nas vezes seguintes. Se controla a raiva, a paixão, o medo e o desânimo uma vez, com mais facilidade fará isso outras vezes. Ao amar as pessoas que conhecemos, será mais fácil amar aquelas que desconhecemos. Ao ter fé nos pequenos embates, prepara-se para as grandes tormentas. Ao desempenhar bem as pequenas tarefas, nos capacitamos para as grandes. Direcione-se. Você cresce ao infinito quando treina os seus sentimentos no sentido do bem. Então, a mensagem está nos dizendo que os nossos sentimentos, até nossos pensamentos, precisam ter um rumo. Nós precisamos saber o que estamos pensando, monitorar o que estamos pensando e treinar. Tudo é uma questão de treino. A minha paciência, a minha fé, a minha coragem, o meu amor, até a raiva. Tudo é uma questão de treino, de desenvolver. Se eu sinto raiva, eu preciso parar, pensar e direcionar o meu pensamento, o meu sentimento para outra atitude, outro momento, outra maneira de conduzir o que eu estou sentindo. Então, direcione-se para que a gente cresça, evolua e se melhore. Então é isso que essa mensagem nos diz, é isso que nos convida a aprendermos. Então, para nós nos harmonizarmos, eu convido a todos para fazermos a nossa prece inicial, pedindo a Deus Pai e aos Espíritos de luz que nos amparem, nos abençoem e nos preparem para que possamos compreender e assimilar a mensagem do Evangelho que nós vamos ouvir na noite de hoje. Agradecer pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade que temos de estarmos aqui, de nos reunirmos para aprender e evoluir. Te agradecemos, Senhor, e pedimos que fique conosco agora e sempre, que assim seja. Então, na noite de hoje, que nós recebemos o Ivo Leonardo Henriques, que é palestrante, trabalhador da Casa Espírita Mãos Unidas, lá de Cruz Alta. Ele veio até a nossa casa para trazer a mensagem do Evangelho. Então, Ivo, por favor, fique à vontade. Primeiramente, uma boa noite a todos. Gostaria de dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui na noite de hoje, agradecendo a oportunidade, o convite. E é sempre bom, né, quando a gente se reúne para falar de doutrina espírita, para falar de Jesus, né, preenche os nossos corações. Na noite de hoje eu tinha trazido um vídeo, só que por fim fomos traídos pela tecnologia e teremos só o áudio do vídeo. É um videozinho curto que traz a passagem que eu vou falar hoje, mas a gente pode fazer um exercício. Então vamos fazer assim, ó. A gente fecha os nossos olhos e imagina que Jesus está falando conosco. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde
bacana, né? A gente fechar os nossos olhos e imaginar Jesus falando conosco, nós sentindo as palavras dele, nos tocando o nosso coração. Então, meus irmãos, na noite de hoje, eu trouxe essa passagem que está em Mateus 11, 28. Então, vamos refletir um pouco sobre esse convite que Jesus fez, né, já há tanto tempo, que parece ainda ser muito atual, se nós formos analisar nos dias de hoje, né, feito há muito tempo, mas ainda é um convite atual. E talvez o convite mais bonito de toda a Boa Nova. Parece então ter sido escrito para os nossos dias, para o nosso momento. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando a gente para refletir um pouco sobre a nossa caminhada, sobre a nossa jornada, sobre o nosso dia a dia, a gente se pergunta, será que a gente não está se sentindo um pouco cansado, um pouco perdido, um pouco desorientado? Será que nunca bate esse sentimento na gente? E a gente não fala apenas da fadiga física, mas aquilo que nem o sono nos resolve, nos descansa. Esse cansaço mais profundo que parece ser o cansaço da nossa alma. Aquele peso que a gente carrega no nosso peito, aquela angústia, que faz com que a gente se sinta oprimido, desanimado e muitas vezes perdidos. Então hoje, meus irmãos, através da luz da doutrina espírita, nós vamos tentar entender um pouco o que é esse cansaço que a gente acaba sentindo algumas vezes, por que a gente carrega esses fardos pesados, será que nós temos necessidade realmente de carregar esses fardos que são colocados no nosso caminho? E acima de tudo, entender de que maneira eu posso encontrar o alívio e o descanso que Cristo nos prometeu e nos fez o convite. Então, primeiramente, vamos falar dos fardos, os fardos que a gente carrega conosco, o fardo pesado, esse cansaço das nossas almas. Então vamos ver, quando Jesus nos diz, todos os que estáis cansados e oprimidos, ele não fala primeiramente dos escravos ou dos doentes da época, mas ele fala do sofrimento moral. E nos dias de hoje a gente ainda vê isso muito marcante na nossa sociedade. Essa falta de moral, essa falta de ética. A gente pode passar a noite inteira falando aqui de todos esses desvios morais que a gente vê na nossa sociedade. Então o que nos oprime não são apenas as dores inevitáveis da nossa vida, mas principalmente esses fardos que nós criamos. E é importante que a gente entenda que durante a nossa passagem aqui por esse planeta, de provas e expiações, durante a nossa reencarnação, tem coisas que a gente não tem como evitar, tem sofrimentos que, infelizmente, ou felizmente, se a gente olhar de uma outra ótica, não tem como a gente evitar. Vamos ver, eu estou aqui encarnado, carne, osso, eu posso sair ali fora e cair um tombo, eu vou me machucar. Ah, então isso é um castigo, isso é uma provação, por que eu estou passando? Não, é simplesmente pelo fato de a gente estar suscetível a isso acontecer. Estamos num plano, né, material e isso pode vir a acabar acontecendo. Mas o que a gente precisa entender e tentar não carregar conosco são outros tipos de fardos que a gente carrega. E alguns fardos como o fardo da ignorância. A ignorância, realmente. A maior parte do nosso cansaço vem da nossa ignorância sobre as leis divinas. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de compreender o que são as leis divinas, como elas funcionam, onde elas estão no meu dia a dia. Quando a gente fala em leis divinas, isso parece tão distante, tão longe, mas não, isso está no nosso dia a dia. Quando a gente fala das leis da natureza, as leis naturais, é a lei de Deus. Tudo que rege o nosso planeta, que não é da mão do homem, é lei divina, é lei natural. E nós temos essa mania de se revoltar quando a dor bate à nossa porta, porque não entendemos o porquê das provas. E às vezes a gente quer se colocar num patamar muito alto de revolta, de injustiçado, e quando algumas pessoas começam a falar que estão passando por injustiças, aí a gente se remete lá ao exemplo do nosso modelo e guia, que é Jesus. Será que ele não foi injustiçado? Será que ele não foi traído? Ele passou por toda essa situação de traição, de negação, de abandono, mas ele não julgou. Ele entendeu que
Ele conseguiu entender que os irmãos que estavam próximos dele eram imperfeitos e tinham as suas limitações e as suas dificuldades. E nós precisamos tomar esse exemplo para nós e entender que também vai acontecer situações em que nós vamos, nos sentir traídos, oprimidos, mas tudo isso faz parte do processo. Se Jesus passou por isso, será que nós não podemos também passar? Ele nos ensinou a como passar por isso. Então, a doutrina espírita, com a luz da reencarnação, ela nos esclarece. A vida ela não é injusta. Embora algumas pessoas dizem que a vida é injusta, que nada dá certo, que as coisas parecem que só patinam e não saem do lugar, eu não consigo ir para frente e fica toda aquela reclamação que a gente é acostumado a ouvir. Mas as dores de hoje são muitas vezes as consequências dos nossos atos de ontem, ou provas necessárias para o nosso crescimento. Então não tem como a gente que tem esse contato com a doutrina, que estuda, ou que frequenta a casa, que vem nas palestras, acreditar que a gente sofre injustiças. Nós precisamos entender que tudo que nos acontece é para a gente reparar alguma coisa, alguma situação do passado, ou então para a gente se desenvolver, porque a gente pediu para passar por essa situação, porque essa situação ela vai servir de impulso para nós, para que nós possamos evoluir. E quando a gente consegue entender que a dor ela é educativa e não punitiva, o fardo já começa a se tornar mais leve, porque a revolta começa a desaparecer. Eu consigo entender, tudo bem, eu estou numa situação que não é fácil, que é difícil, está complicado, mas eu entendo que isso não é uma injustiça, que isso é uma fase, que isso vai desenvolver ou vai trabalhar algo em mim que eu preciso realmente trabalhar. Então a revolta some e eu já começo a lidar de uma maneira diferente com essas dificuldades. Existe também, meus irmãos, o fardo do orgulho e do egoísmo. E esses são os pesos mais cruéis quando a gente fala nessa questão dos fardos. Nós vivemos em constante comparação, buscando a aprovação dos outros e nos ofendendo por ninharias. E muitas vezes a gente acaba entregando poder para as pessoas quando a gente acaba escutando aquela situação assim, eu sei fazer determinada tarefa, mas eu não vou fazer porque eu vou lá, eu vou fazer e vão acabar me criticando, vão falar que não está bem feito, então eu prefiro não fazer. E aí a gente perde uma oportunidade de fazer a tarefa, se tiver alguma crítica, a gente trazer isso como algo construtivo para a gente, porque a gente não é perfeito, Talvez a tarefa que eu acredito que eu faço com perfeição, talvez ela não seja tão perfeita, mas aí eu fico, nessa defensiva, não quero fazer algo porque eu tenho medo do que os outros vão falar. E não é dessa forma que a gente tem que lidar com essas situações. Nós nos revoltamos porque a vida não segue o nosso roteiro. Difícil, Muitas vezes temos planos, temos objetivos, imaginamos, fizemos todo um plano da nossa vida, do nosso ano, do nosso mês, da nossa semana, do nosso dia, e muitas vezes tudo acontece totalmente diferente. E é nesse momento que eu gosto de falar que aí a gente percebe como a gente não tem esse poder que acreditamos de ter, que tudo está nas mãos de Deus. Deus é que controla, Deus é que sabe. Eu posso ter os meus planos, mas se eles não estão em coerência com os planos de Deus, não vai dar certo, Entender que o orgulho faz com que a menor crítica doa como um punhal. Então é nessa questão onde eu não quero fazer uma determinada tarefa porque eu tenho medo do que vão falar. E o que vão falar, aquilo vai ser como um punhal no meu peito, que vai, me deixar oprimido, me deixar triste. E a gente precisa levar isso de uma maneira diferente. Entender que as críticas, elas fazem parte do processo para o nosso crescimento. O egoísmo nos isola e nos afasta. O egoísmo nos isola e nos faz sentir sozinhos e sobrecarregados. É o peso de querer que o mundo sirva aos nossos interesses. Semana passada, eu li uma frase muito interessante que falava que o egoísmo ele vai te levar longe. Realmente, ele vai te levar longe e vai te deixar lá sozinho, afastado de todo mundo que te ama, de todo mundo que te quer bem. Então, a gente não pode ser tão egoísta, achar que o meu problema é sempre maior que o do outro, que o do meu irmão. Mas o irmão tem problema, mas o meu é pior. É aquela pessoa que a gente fala, que a gente chega a conversar,
fala que está com uma dor, ela já diz, mas a minha dor é pior. Então, sempre se colocando, né, distante dos outros. Então, o peso de querer que o mundo sirva aos nossos interesses, ele vai realmente nos afastar das demais pessoas, porque ninguém vai querer ficar perto de alguém egoísta. Existe também um outro fardo que, na atualidade, a gente vê ainda muito, né, presente, que é o fardo das preocupações materiais, o excesso de apego ao material, a busca incessante por dinheiro, status e reconhecimento nos rouba a paz e nos coloca sob uma pressão constante. A gente vê muito nos dias de hoje essa competição, né, do ter, todo mundo quer ter seus bens, e a gente precisa entender que tem que haver um equilíbrio nessa questão. É importante a gente ter os bens materiais, com certeza, é importante a gente trabalhar para trazer o conforto para a nossa família, para a gente ter o nosso conforto, mas a gente precisa entender que isso não é o principal, não é o foco da nossa evolução, né? Muitas pessoas acreditam que prosperar é a gente conseguir adquirir bens materiais, mas não é por aí. Hoje em dia a gente vê muito ainda essa diferença que as pessoas olham mais para o ter do que para o ser. Está faltando muito a gente olhar para o que as pessoas são, para as obras das pessoas. E não pelos bens materiais que ela tem, que de uma hora para outra pode acontecer alguma coisa e ela pode acabar perdendo tudo. E aí, o que vai sobrar? Vai sobrar o ser e o que ela é. Se tudo o que ela era o ter, o ser não vai ser nada. Então a gente precisa ter esse cuidado com esse excesso de apego ao material, essa busca incessante, né, pelo dinheiro. E a gente entende que a nossa rotina, muitas vezes, estamos sempre correndo, né, nessa competição, mas nós precisamos entender que a nossa alma, muitas vezes, ela está gritando, né, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo repouso. Então, a gente precisa entender que é importante trabalhar, com certeza a gente buscar o nosso conforto, os nossos bens, mas não vamos esquecer do principal, que é trabalhar o nosso lado espiritual, é trabalhar as nossas obras, o que eu estou fazendo, o que eu vou deixar como legado, o que eu fiz de bem, quem eu ajudei, a quem eu estendi a mão. Isso é importante a gente lembrar. E esse cansaço, então, que Jesus quer aliviar é essa opressão moral de quem vive sem fé no futuro e sem amor no presente. E a gente vê ainda muito comum entre os jovens, os adolescentes, né? Talvez os adultos, mas aquela frase, só se vive uma vez, então eu preciso aproveitar. E aí eu tenho aquela ânsia de fazer tudo o que é errado e, para mim, acreditar que eu estou vivendo. As pessoas falam que viver é diferente de estar vivo, mas o que é viver? Nós ainda temos uma concepção muito errada do que é realmente viver, do que é realmente aproveitar a vida. É abusar dos excessos, dos vícios, de todo esse desvio de moral? Isso é viver? É isso que vai nos trazer algo de bom na nossa caminhada evolutiva? Isso, na verdade, é apenas um obstáculo que é colocado na nossa frente e a gente precisa aprender a contornar isso para que a gente não fique estagnado, achando que viver é fazer tudo isso de errado, né? Eu gosto muito de falar que a doutrina espírita ela não proíbe ninguém de fazer nada, mas ela dá material suficiente para que as pessoas consigam decidir o que é melhor para mim e o que não é tão bom, né? Através da nossa fé raciocinada, eu vou começar a entender o que realmente importa para mim, quais são as coisas que vão me trazer realmente algo de bom, né? Então a gente precisa ter essa observação, né, sobre isso, para que a gente não acabe estagnado e parado no mesmo lugar, sem evoluir, perdendo essa oportunidade que temos, que é a nossa reencarnação. Mas então, como é que a gente vai trabalhar com tudo isso? Qual é a solução que Jesus traz? O que ele nos apresenta? Ele nos apresenta esse jugo suave. Jesus continua o seu convite dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Perdão. O convite não é para que a gente fique, então, parado, mas para que a gente troque o que a gente está fazendo
pelo que ele está nos oferecendo para que a gente faça. Na época em que Jesus trouxe essas palavras, o jugo era uma peça de madeira que unia dois animais para puxar uma carroça ou um arado. Aqui para nós, no Rio Grande do Sul, a gente conhece, né, como a canga, né, onde os bois que são colocados naquela canga e eles vão puxando a carroça e puxando o arado, né. Então talvez alguém possa não saber o que é o jugo é a mesma coisa que a canga. Então Jesus, com essas palavras, ele está nos convidando a nos unir a ele e caminhar ao lado dele. Então que a gente possa, né, se unir como os bois ficam ali e caminhar lado a lado com ele. E esse jugo de Jesus nada mais é do que o amor, do que a lei do amor, do que todos esses ensinamentos que o Evangelho nos traz, de todos esses exemplos que ele nos deu durante a sua vida, né, durante a sua caminhada entre nós, né, no nosso planeta, onde ele se fez carne para nos ensinar. Então, o jugo de Jesus é essa lei de amor e de caridade. Ele nos diz: se vocês se unirem a mim, se seguirem o meu caminho, o fardo será leve. E aí fica aquela grande questão, né, por que muitas vezes a gente sofre? O convite está aí. O caminho foi nos apresentado já há muito tempo, mas nós somos teimosos, né? A gente insiste em seguir para outro caminho, não o caminho que o Mestre nos ensinou. E aí a gente acaba sofrendo, a gente acaba se revoltando, não consegue entender os porquês daquilo acontecer comigo. Então está na hora da gente começar a rever as nossas atitudes, rever as nossas ações e começar a seguir esse caminho que Jesus deixou para nós. Porque o amor, a humildade e a mansidão são as marcas de Jesus, são os grandes dissolventes do sofrimento. Então veja bem, a humildade, a mansidão e o amor. É isso que Jesus espera de nós, para que esse sofrimento, quando bater a nossa porta, não venha tão forte. Entendemos que o orgulhoso carrega o peso da ofensa, carrega o fardo da ofensa. Então alguém falou algo para mim, alguém me ofendeu, eu pego o fardinho do orgulho e não perdoo. E aí eu carrego isso por anos, e esse fardo cada vez mais pesado, mais difícil de lidar, até que um dia eu disse, tá, pronto, eu perdoo, eu não quero mais carregar isso. Que bom quando a gente ainda, se toca de parar de carregar esse fardo, mas quantos não levam até o último dia da sua vida no nosso plano ainda, esse fardo? E levam, esse sentimento, essa angústia lá para o plano espiritual. O humilde perdoa e segue em paz. Então, aí fica aquela questão. Se alguém me ofendeu, ele que lide com o que ele está fazendo, com o que ele está falando, eu vou perdoar. A minha parte é perdoar e ele quer continuar ofendendo, quer continuar falando, pode continuar. A minha parte é perdoar, é seguir o meu caminho e, cada um que lide com as consequências dos seus atos. Orar para aquela pessoa, para que ela não continue dessa maneira, cometendo mal, ofendendo aos outros, mas a gente sabe que, infelizmente, a cada qual com as suas obras. Ou felizmente, perdão. O egoísta sofre a solidão, Então, como eu falei, o egoísmo nos leva longe, mas nos faz ficarmos lá longe e sozinhos. E quem ama e serve encontra alegria e propósito. Perdão. Então, entendemos que quando eu me disponho a amar e servir, eu vou encontrar alegria. Nesse vídeo que eu trouxe hoje, esse áudio, na verdade, ele é de um episódio da série The Chosen, Os Escolhidos, que é uma série muito bacana até. Recomendo para quem não olhou ainda, se tiver oportunidade, olhe, porque traz muita essa mensagem desse Jesus vivo, desse Jesus trabalhando, desse Jesus mostrando realmente por que ele veio. E num desses episódios é muito interessante que os apóstolos já estão ali esperando Jesus, com o seu acampamento ali, e estão preocupados porque Jesus não terminava os atendimentos, e tinha muitos sofredores que precisavam ser atendidos, que precisavam ser curados, e os apóstolos já estavam impacientes. Meu Deus, mas o mestre ainda está atendendo. Ele não pediu para ninguém, passa amanhã. Não, semana que vem eu falo com você. Enquanto tinha uma pessoa ali querendo falar com ele, ele ficou. Quando terminou o atendimento, ele veio, totalmente exausto, com seu corpo físico totalmente exausto por tantos atendimentos.
mas a alegria dele no propósito de servir. E precisamos seguir esse exemplo. Ele é o nosso modelo e guia. Se não seguirmos o exemplo de Jesus, vamos seguir o exemplo de quem? Né? Então, aprender com esses ensinamentos do Mestre. O alívio não é um passe de mágica, mas é um aprendizado. É por isso que ele diz: aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. E aqui é importante a gente falar que muitas pessoas acabam, muitas vezes, até se afastando da doutrina espírita, do espiritismo, porque quando procuram uma casa espírita, acreditam que ao adentrar a casa, ao receber o atendimento, ao receber o passe, ao começar a estudar, toda a sua vida vai virar um mar de rosas, uma maravilha, né? Uma Disney, como as pessoas falam. Mas não é dessa forma. Não é porque eu estou aqui falando com vocês hoje que eu não tenho inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, não. O que o Espiritismo nos oferece de verdade são ferramentas para que a gente tenha mais possibilidades de lidar com todos os problemas. Então, algumas pessoas acreditam que ao entrar tanto no Espiritismo, na Igreja Evangélica, no Católico, as coisas vão só decolar. Não, eu costumo dizer que é uma montanha-russa, cheia de altos e baixos, cheio de dificuldades, cheio de desafios. Mas isso faz parte, porque é isso que vai fazer com que a gente evolua. Então não vamos pensar que então, agora eu aceito seguir Jesus, eu aceitei o convite dele, então as coisas vão ficar muito fáceis. Jesus não vai carregar ninguém no colo. Ele vai pegar pela mão e dizer: vamos que eu estou com você. Mas você precisa caminhar, você precisa seguir o caminho. E essa mansidão de Jesus nos ensina a ter paciência nas provas, entender que isso faz parte desse processo evolutivo. A humildade nos dá a resignação ativa, que é a capacidade de aceitar a dor, mas trabalhar para superá-la sem essa revolta. Como eu falei, né? Vai nos dar essas ferramentas para que a gente possa lidar com essas dificuldades. Para que a gente encontre, então, o descanso na certeza. Então, a maior dádiva do jugo de Jesus é a fé no futuro. O Espiritismo nos dá essa fé raciocinada na imortalidade da alma, na justiça perfeita de Deus, onde não existe nenhum tipo de erro e nenhum tipo de injustiça. Não há mais medo do amanhã, nem desespero diante da morte. A certeza de que tudo tem uma razão de ser, um propósito, é maior do que traz e o que nos traz o descanso para a alma. E quantas vezes ficamos sabendo de pessoas que entram em total desespero na hora do adeus, na hora dessa despedida que vale a pena falar que é momentânea, né? Mas o Espiritismo nos traz essa clareza, esse consolo de entender que essa despedida na hora da morte ela é momentânea e que provavelmente ela já aconteceu inúmeras vezes. Já nos despedimos dos nossos entes queridos inúmeras vezes, em inúmeras experiências, em inúmeras reencarnações, então é só mais uma. A gente precisa entender que temos toda a eternidade para caminhar. Somos espíritos imortais que não vamos morrer nunca. Então é só uma despedida momentânea, é só um pequeno tempo afastado. E isso nos dá ânimo, nos dá fé para seguir em frente, compreender e ter essa fé no futuro. Isso nos traz alegria, nos traz vontade de prosseguir. E é claro, a gente sabe que toda despedida ela é difícil, a gente precisa entender, precisa compreender porque é a dor. Mas já não existe mais aquele desespero de achar que nunca mais eu vou poder estar com aquela pessoa. Isso já não existe mais. Então, aceitando o convite de Jesus, é importante a gente falar que é uma decisão ativa. Não podemos esperar pelo alívio sentado, precisamos ir até ele. E de que maneira a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, na nossa correria, naqueles momentos que a gente até se esquece de fazer algumas coisas porque a nossa rotina é tão corrida? E não poderia ser diferente. A primeira coisa que a gente deve falar é sobre o exercício da reforma íntima. A única forma de aliviar o fardo é trabalhar a reforma íntima e essa mudança moral. A cada dia, olhar para si e se perguntar: qual peso eu estou carregando? Que não me pertence? É a mágoa, é a impaciência, é o julgamento? E vale muito a pena a gente fazer esse exercício, essa meditação e pensar: poxa, o que eu posso fazer de melhor? Eu sei que muitas vezes a correria acaba que não dá esse tempo da gente
sentar, refletir, mas é importante. Isso é bom, isso é nossa saúde, é nossa saúde mental, espiritual, física. Então a gente precisa reservar um tempo para esse exercício de começar a entender o que eu preciso melhorar, no que eu posso realmente melhorar e trocar esse defeito pela virtude oposta. Então, se eu estou um pouco egoísta, eu vou começar a ser um pouco mais caridoso. Então, dessa maneira, e fazendo esse trabalho, isso vai nos libertar desse cansaço moral que tanto sentimos, dessa sensação de estar perdido e desorientado. É importante falar de ter também a prece como um propósito. E entender que a prece é o nosso encontro direto com Jesus. Então é só a gente fechar os nossos olhos, até no início, quando eu falei do áudio, da gente ouvir Jesus, da gente sentir Jesus, da gente falar com Jesus. A gente precisa ter fé que realmente Ele está nos ouvindo, Ele está do nosso lado. Porque muitas vezes a prece acaba sendo aquela prece de reclamação. Meu Deus do céu, nada dá certo na minha vida, por que isso, meu Deus? Mas por que nada, sabe? E a gente começa a desabafar e começa a falar e só reclama. A gente não faz o nosso agradecimento, a gente não faz a nossa súplica por força, por discernimento, por coragem, para aceitar o que não podemos mudar e trabalhar pelo que podemos. Então, ter esse discernimento, ter esse entendimento do que eu posso trabalhar para mudar e realmente aquilo que já não está mais no meu alcance, que, infelizmente, é só orar, é só buscar esse consolo através da oração. Precisamos também desenvolver o serviço ao próximo, a caridade. A caridade é o grande terapeuta da alma. Quando saímos de nós mesmos e olhamos para o outro, para a dor que ele sente, o nosso próprio fardo se torna incrivelmente leve. E até mesmo os psicólogos recomendam o trabalho na caridade, o trabalho na doação, fazer o bem, o trabalho de assistência social, seja lá o que você possa fazer. Muitas vezes as pessoas confundem a caridade somente com aquela caridade financeira, de ir lá e dar um dinheirinho para a pessoa que precisa, ir lá e levar uma cesta básica. Mas a caridade ela vai muito além disso. É emprestar os meus ouvidos para aquela pessoa que precisa desabafar. É poder sentar com ela ou dar um abraço nela para que ela se sinta protegida e acolhida. Então, servir é a melhor maneira de aprender com Jesus, de exercer a mansidão e a humildade e de encontrar o verdadeiro sentido da vida. Meus amigos, a mensagem de Jesus é um farol de esperança. Se hoje você se sente cansado, oprimido ou com o coração em pedaços, lembre-se, você não está sozinho. Jesus e toda a espiritualidade sempre está a um chamado de atender, a um chamado de estender a mão, mas muitas vezes a gente esquece que a gente tem esse poder de chamar Jesus, de buscar Jesus. A gente se pega tanto ao problema que acaba esquecendo da solução. Então esse alívio prometido pelo Cristo não é para nos tirar da luta, mas para nos dar as ferramentas e as forças para vencê-la. O descanso não é a ausência de trabalho, mas a paz de consciência de quem está fazendo o seu melhor unido a Jesus, sob o jugo do amor. Que possamos todos nós tomar essa decisão de ir ao encontro dele hoje, estudando o Evangelho, orando com fé, praticando a caridade, para que o nosso fardo se torne leve e a nossa alma finalmente encontre esse repouso e a paz que tanto anseia. Lembrem-se disso, meus irmãos. O cansaço que vocês carregam não precisa ser permanente. O Mestre, que é manso e humilde de coração, estende um convite pessoal para cada um de vocês. Não saiam daqui hoje, meus irmãos, com o mesmo peso que trouxeram. Entreguem o fardo, aceitem a troca que ele oferece. Um jugo que não aperta, mas guia. Um fardo que é leve, porque ele o carrega conosco. Então voltem todos para suas casas hoje, para suas rotinas, mas voltem com a alma ancorada no que ele disse. Eu vos aliviarei. O descanso não é um lugar, é uma pessoa. Vão e descansem nele. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. Que assim seja. Que assim seja.
Então, nós que agradecemos. Tina, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado ao Ivo, Leonardo, por ter se deslocado, por ter trazido essa mensagem para nós. E que interessante falarmos dos fardos. Quantos fardos nós carregamos? Muitas vezes, né, a gente está se sentindo assim, ó. Parece que tá uma uva passa. E quando a gente vai analisar o porquê dessa situação, a gente pode ver que às vezes se chateou ou está com alguma situação. E aí os fardos que nós carregamos, eles se tornam que nem aquela sacola lá do mercado. Tu sai lá do caixa com ela que tem 2, 3 quilos e tu vai caminhando com aquilo. Quando chega no final da rua ou até chegar em casa, aquilo parece que tem 10, 15, triplicou de tamanho. E assim são os sentimentos que a gente guarda. Né? O Leonardo falou do fardo do vitimismo, do fardo do orgulho, do fardo do apego. Isso tudo são situações que pesam, que nos carregam. Nós precisamos tornar a nossa vida mais leve. Né? Nós precisamos confiar mais na atuação de Jesus na nossa vida. Porque quando eu confio e eu creio com razão, eu sei que eu vou passar por aquilo que eu preciso, mas com o amor dele, com o auxílio dele. Né? Então, muito bem colocado, Ivo, quando nos diz que toda pessoa que muitas vezes vem em uma casa espírita acha que nós estamos aqui para... Nós não temos a varinha do Harry Potter. Nenhum de nós vai resolver o problema do outro. Muitas vezes nós não conseguimos resolver o nosso. Né? Então, assim, muito, muito bom as tuas colocações. Obrigada por compartilhar isso conosco. Que Deus abençoe você, sua família, um bom retorno. E agora, assim, com isso tudo que nós ouvimos, temos bagagem para pensar e analisar. Então, vamos fazer a nossa prece final e depois daí nós vamos tomar os passos. Então, gratos pela mensagem que ouvimos, pelo conhecimento que o Ivo nos trouxe, baseado nos teus ensinamentos, Mestre Jesus, queremos agradecer e pedir ao Pai que possamos praticar o que nós aprendemos, compreender e olhar para a nossa vivência e entender os fardos desnecessários que carregamos. Que possamos nos aliviar na Tua luz e na Tua bênção, Senhor, para nos tornarmos pessoas iluminadas e que possamos buscar com vontade a solução dos nossos problemas. Te pedimos ainda que abençoe a cada um de nós, a todas as pessoas cujo nome estão na caixinha na entrada desta casa, pessoas que têm problemas físicos, morais, mentais e espirituais. Concedei-lhes, Senhor, aquilo que cada um mais precisa. Te pedimos ainda que fluidifique a água, abençoa e ilumina os passistas para que possa ser transmitida uma boa energia a todos que adentrarem a Câmara do Passe. Enfim, Senhor, te pedimos que cuide e abençoe desses seus filhos, porque precisamos imensamente que nos ajude a nos aliviar os fardos e a seguir com fé e coragem as lições por ti ensinadas. Nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, ainda